Informações de acordo com a hora do dia para você que estiver a ver este vídeo do outro lado do oceano e cá em Angola. É isto mesmo. Acabou nesse instante a conferência que deu entrada ao processo de destituição de João Lourenço junto a Carolina Sequeira, presidenta da Assembleia Nacional. É caso para dizermos que hoje, 12 de 10 de 2023, é uma data histórica para testarmos a democracia angolana. Mas antes de contarmos aqui na matéria, já sabes, né? Gostaria de pedir a você que está a ver este vídeo, se gostar desta matéria até o final, deixar aquele like que já nos ajuda, comentar também o que você vai achar acerca desse processo que estará a nos ajudar a crescer e não só. Ao invocar a si, com a mais alta responsabilidade, o dever de desencadear este processo, o Grupo Parlamentar da UNITA está a fazer a sua parte do esforço de normalização do edifício democrático no nosso país. E que fique bem claro que este processo não é um simples ato de competição pelo poder. Aliás, o processo de destituição, sendo bem sucedido, conduz à tomada de posse da Vice-Presidenta da República, que ficará naturalmente Presidenta da República. E não nos parece que a atual Vice-Presidente da República seja membro da UNITA. Pertencendo ela ao MPLA, não faz qualquer sentido toda essa lamúria, esse choradinho de quem não foi suficientemente corajoso para alertar quem mal governou, quem desencaminhou, de quem até se sentiu confortável no mar de benesses e de regalias impróprias e agora pretende atirar areia aos olhos dos outros com fantasmas de instabilidade ou de assaltos ao poder completamente infundados. Este processo de destituição do Presidente da República é um exercício também de ética, decoro e pedagogia política. Estamos a contribuir para que no final os cidadãos progridam em matéria de cultura política e jurídica. Os cidadãos devem conhecer os seus direitos e os seus deveres, inclusive o direito de que, por via dos seus representantes eleitos da Assembleia Nacional, para defender os seus interesses, possam, sim, em determinadas circunstâncias consideradas gravosas para o Estado, destituir o Presidente da República. Ao desencadear este processo de destituição, estamos a ser intérpretes dos sentimentos e aspirações de um povo conduzido ao extremo do sacrifício e ao extremo do sofrimento, à pobreza e ao abandono no seu próprio país. Esta é a imagem aos olhos de quem quer ver e competirá também aos deputados do MPLA, do PRS, da FNLA e do Partido Humanista, esta responsabilidade, a resposta sobre a quem verdadeiramente servem, ao povo de Angola ou a um chefe que virou as costas ao seu povo. Esta será a grande questão. A verdade é que a vossa posição será indicadora a este povo soberano se sereis ou não merecedores da sua confiança. E aqui reside essencialmente a razão do pânico que vemos principalmente nas fileiras do MPLA. Temos motivos, legitimidade, legalidade e virtudes para avançarmos com o processo de destituição do Presidente João Lourenço. É assim que se constrói a democracia. É assim que se formata uma sociedade livre e consciente. É assim que se desenvolve o país. É assim que se garante o futuro das gerações vindouras, que vença a razão, a pluralidade de opinião na diferença. Acabou de acontecer hoje, né, a conferência que foi presidida pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA para o processo de destituição do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, reeleito no dia 24 de agosto de 2022. É isto mesmo. Entretanto, a grande questão que se coloca é esta. Essa destituição terá pernas para andar, sendo que os tribunais e juízes, inclusive a Assembleia Nacional, está sob controle do regime? Sim ou
Não. Por que eu faço essa questão? Porque em Angola, o modelo de governação angolano é um modelo unipartidário. É isto mesmo. Onde só se admitem membros e militantes do MPLA em determinados cargos políticos. Tanto faz a nível dos tribunais constitucionais e a nível da Assembleia Nacional. Ou seja, o governo F de Angola é feito simplesmente por indivíduos do MPLA e filiados ao MPLA. Então, nessa perspectiva do modelo unipartidário, a justiça em Angola não é livre e não é independente. Por quê? Porque nesse modelo de governação, o partido controla a autocracia política, controla as forças armadas, controla as notícias, as leis e inclusive as instituições. Nesse mesmo modelo de governação unipartidário, a justiça só funciona em prol do partido para proteger os corruptos e os políticos para os seus cargos. Neste caso, a Assembleia Nacional terá um papel preponderante para que possamos testar o quão democrático é a nossa democracia ou o quão ditadura é o nosso país. É isto mesmo. Bem, mas antes de prosseguirmos aqui com a matéria, né, vamos ouvir então aqui na pessoa de Alberti Chiaka para compreendermos então aqui quais são os motivos que o grupo parlamentar da UNITA elencou para que João Manuel Gonçalves Lourenço merecesse esse processo de destituição. E no caso do processo a avançar, quem irá assumir o cargo do presidente da República de Angola será a atual vice-presidente. Vamos então aqui ouvir as palavras de Alberti Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA. Os factos que fundamentam o processo incluem violações ao juramento proferido pelo Presidente da República, quando se obrigou a cumprir a Constituição e as leis. Violações específicas à Constituição, que atentam gravemente contra o regular funcionamento das instituições do Estado, designadamente da Assembleia Nacional, do Banco Nacional de Angola, do Tribunal de Contas, do Tribunal Supremo e outras instituições judiciais. Violações ao juramento proferido pelo Sr. Presidente da República para a defesa da paz e da democracia. E violações ao juramento proferido pelo Presidente da República quando se obrigou a promover a estabilidade, o progresso social e o bem-estar de todos os angolanos. Os factos citados são, na sua maioria, factos notórios, de conhecimento público, que não carecem de prova. Outros estão sustentados por atos oficiais do próprio Presidente da República, na forma de pronunciamentos, despachos presidenciais, diretivas e ordens. As provas incluem também relatórios e pareceres emitidos por outros órgãos do Estado. Ao todo, o documento identifica mais de 200 documentos de prova, incluindo diplomas presidenciais. Senhores jornalistas, da natureza do processo, a presente iniciativa enquadra-se no exercício da função política da Assembleia Nacional. Trata-se de um processo de responsabilização política por crimes cometidos por João Manuel Gonçalves Lourenço, no exercício de um cargo político, Presidente da República. Não tem natureza penal, mas sim político-administrativa. O processo radica no significado histórico especial da expressão inglesa High Crimes
mednoso que se transformou no padrão doutrinário de caracterização e avaliação da conduta de titulares de cargos políticos, passível de destituição, tanto impeachment, durante mais de 400 anos. Segundo a doutrina, no sistema presidencialista de governo, a conduta que pode levar à destituição do cargo não tem natureza penal, mas sim político-administrativa, o que reconduz à responsabilidade jurídico-política. O papel da Assembleia Nacional neste processo enquadra-se no exercício da função política, sendo exclusivamente político o juízo de valor exercido sobre os factos que o fundamentam. E quais são os factos que configuram crimes de violação da Constituição pelos quais se pretende acusar o senhor Presidente da República? Em primeiro lugar, importa referir que, segundo a doutrina, a caracterização formal de uma ofensa particular à Constituição é menos relevante do que a sua natureza, âmbito, motivação ou substância. Todas encerram condutas incompatíveis com o juramento prestado na tomada de posse e com o exercício do cargo de Presidente da República. Eu repito, todas encerram condutas incompatíveis com o juramento prestado na tomada de posse e com o exercício de cargo de Presidente da República. Bem, acabamos de ouvir então aí, né, aquilo que são as palavras, né, e os motivos, as razões que vão fazer com que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, reeleito no dia 24 de agosto de 2022, seja destituído, né, para o cargo de Presidente da República de Angola. Entretanto, essa destituição de João Lourenço, ao meu ver, a se concretizar, será um dos maiores ganhos que os angolanos terão em sua vida após estes 47 anos de independência, né, e 21 anos de paz por se efetivar, certo? Por quê? Bem, porque hoje a situação socioeconômica do país está instável. É isto mesmo. Se a gente formos consultar, né, os diferentes dados publicados pelo Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, né, até os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola, INE, dão-nos a compreender que o país está em constante recessão econômica, né, com 70% dos seus cidadãos a viver abaixo da linha de pobreza, com desemprego em alta, falta de visão política, né, e sobretudo a falta da diversificação econômica, tendo em conta que Angola é um país dependente de uma só matéria-prima, no caso o petróleo, né, com a queda acentuada do preço do barril do petróleo no mercado internacional, né, isto tornou a economia angolana vulnerável. E durante estes 21 anos de paz, por se efetivar, né, o país não conseguiu então diversificar a sua economia, né, para que pudéssemos ter aí uma economia mais ou menos equilibrada, e não dependente de uma só matéria-prima, né, como o petróleo. Entretanto, aqui a proposta da iniciativa de instituição do PR, né, é bem-vinda e é oportuna, né, face aos inúmeros problemas, né, que assolam os milhares de vidas de cidadão angolano, né? É isso mesmo. Então, concluindo, só resta a nós convidamos o presidente a abandonar e deixar aos aqueles que convidamos o presidente da República a abandonar o barco, né, e deixamos para ele deixar então o cargo para aqueles que são capazes
de fazer o país avançar. Nosso objetivo passa, em primeiro lugar, tornarmos Angola, de facto, onde as instituições são verdadeiramente funcionais e não partidarizadas, e que, sobretudo, haja naturalmente mais dignidades aos cidadãos nacionais. Repito, que com o processo de instituição do presidente João Lourenço a se concretizar, não haverá nenhuma eleição. Simplesmente, o presidente João Lourenço será destituído e, consequentemente, a atual vice-presidenta do MPLA assumirá o cargo de presidenta da República de Angola. É isto mesmo. Bem, para terminar, né, quero que você deixe aí nos comentários o que você acha desse processo de destituição do presidente da República, se terá pernas para andar ou não, tendo em conta, né, as instituições partidarizadas, né, que são as nossas, né, nos 21 anos de paz por se efetivar. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comente bastante, que nos ajudará a crescer para as próximas análises.